Você não vai encontrar o amor da sua vida se você não entender isso. Um relacionamento a dois nunca será bom se as duas pessoas não forem em si pessoas boas. E bondade verdadeira não significa amar só seus amigos. Pois isso qualquer um faz. Até mesmo um gangster ama quem é o seu amigo. O caráter verdadeiro de alguém é revelado pela forma como ela trata os seus inimigos. Então faça um teste. Discorde de um pretendente seu em uma questão importante. A pessoa se enfurece com você apenas por discordar dela? Ela se recusa a te ouvir? Ela se mantém educada, porém ignora o que você disse e muda de assunto sem interesse na verdade? Nesse caso, cuidado. A pessoa não é obrigada a concordar com você, mas deve ao menos ser alguém aberto a ouvir. Se ela não é capaz de ouvir a demonstração, fazer exame de consciência, se arrepender e corrigir seus erros, então definitivamente ela não é uma pessoa boa para se relacionar, nem boa em si mesma. Ser bom para com seus inimigos significa estar disposto a dialogar com eles e a chegar a um consenso com eles antes de tomar medidas mais drásticas. Assim, se a pessoa não demonstra essa capacidade, isso significa que ela não é boa para com seus adversários. Ou seja, sua moral não é muito melhor que a de um gangster. Ela pode ser boa para você enquanto você parecer um amigo útil para ela. Mas quando as primeiras desavenças mais sérias surgirem, esta pessoa passará a vê-lo como inimigo. E não recorrerá ao diálogo em busca de consenso. E sim a medidas drásticas, punitivas e cruéis. Claro, para atrair e manter uma pessoa boa em sua vida, a primeira coisa que você deve fazer é focar em se tornar você mesmo uma pessoa boa tanto quanto possível. Isto é, seja você mesmo aquilo que você procura no outro. Isso significa que você precisa abrir sua mente à mudança de ideia, ouvir o diferente, se corrigir e evoluir tanto quanto possível. Pois mesmo gênios como Platão e Einstein já cometeram erros absurdos. Que dirá então nós, réis mortais? Errar não é vergonha. Mas se recusar a aprender com o erro, sim. É preciso amar a verdade mais do que ao próprio ego. Quem não ama a verdade não pode ser bom, pois não se importa em como a realidade verdadeiramente afeta os demais. Ter um interesse genuíno em conhecer o outro, suas ideias, sentimentos e caráter é o primeiro passo para conhecer e amar verdadeiramente alguém. E então poder ser amado da mesma forma. Infelizmente, hoje em dia os encontros românticos não têm por finalidade o conhecimento mútuo, mas sim a diversão. Isto é, conversas superficiais agradáveis, lazeres ou passeios interessantes e momentos íntimos intensos. Todas essas recompensas são naturais. Porém, elas podem levar o cérebro a facilmente se apaixonar por quem ele mal conhece. E então projetar no outro uma figura ideal que não existe. E o mesmo pode acontecer com a outra pessoa. Mas o que acontecerá quando finalmente tentarmos ter conversas mais profundas com ela? Uma vez que a pessoa já se apegou a nós, ela tenderá a mentir ou exagerar nos valores em comum conosco, apenas para nos agradar ou adequar-se às nossas expectativas. O perigo é 5 anos depois descobrirmos que esse semi-estranho ou estranha pelo qual nos apaixonamos não era de fato uma pessoa boa para nós. Nem mesmo era uma boa pessoa em si. Em contraste, na corte tradicional, o homem e a mulher cultivavam primeiramente uma amizade desinteressada. Seus encontros eram mais para conversar e se conhecer do que para consumir e se ter lazer. Eles também evitavam contato íntimo. Desta forma, poderiam primeiramente julgar o caráter um do outro de forma mais fria, desapaixonada e objetiva. Era esperado, por exemplo, que já nos primeiros encontros ambos tocassem em temas mais polêmicos, divisivos e importantes para uma vida a dois. Neste início, sem estarem apegados um ao outro, há menos motivos para mentirem ou se deixarem enganar a fim de manter um ao outro. Se houvesse divergência irreconciliável de valores, ou se o outro se revelasse um fanático avesso ao diálogo, nem se começaria o namoro. Claro, nem tudo eram flores antigamente, e nenhum método é 100% à prova de falhas. Porém, não é preciso desenvolver todo um longo relacionamento a dois por anos, só para saber no fim que não dará certo por falta de diálogo. Pois você pode testar a abertura da pessoa para o diálogo sobre questões essenciais e controversas. Ao menos antes que a paixão cega comprometa vocês dois na sinceridade ao falar e ao ouvir. Lembre-se,
O tempo que você gasta se divertindo com as pessoas erradas é o tempo que você subtrai do tempo que poderia passar com o verdadeiro amor da sua vida. E muitas experiências românticas jamais voltarão a ser sentidas da mesma forma. Pois, após ter essas experiências com as pessoas erradas, você ficará tão habituado a essas experiências, que elas pouco significarão se um dia você vier a tê-las com a pessoa certa. Além disso, a troca excessiva de parceiros nos deixa viciados em novidades. Deste modo, após algum tempo de relacionamento sério, esse vício nos fará desejar trair ou terminar, ainda que esta não tenha sido nossa intenção inicial. Ou então o outro pode fazer isso conosco. De fato, os amantes juram facilmente amor eterno. Mas como ter certeza disso? Nada pior do que quando um está levando o relacionamento muito a sério enquanto o outro secretamente vê o relacionamento apenas como um passatempo, embora demonstre o oposto. Isso acontece com muita frequência. A forma tradicional de saber se a paixão do outro é real consistia em pedir que ele assine um contrato declarando que ficará eternamente com você. Este contrato é chamado de casamento. Por isso, ele era assinado antes de se aprofundar a relação em um nível mais íntimo e passional. Claro, um casamento precoce tem seus riscos também e pode parecer antiquado. Porém, o que significa fugir do compromisso de ao menos um noivado? Neste caso, as chances da pessoa não ver você como alguém para toda a vida são bem maiores. Seja por não te conhecer a fundo, ou não querer te conhecer mais, dado o que já viu. Então escolha com sabedoria se você prefere ou não se relacionar com quem não ama você tanto assim. Ou se você anseia investir seu tempo em procurar alguém bom capaz de te amar para toda a vida, cuidando de você em um futuro juntos. Infelizmente, na maioria das vezes, não podemos ter tudo na vida. Frequentemente teremos de optar, ou por adentrar na vida de diversão sem compromisso, ou por procurar o amor verdadeiro mais sobriamente. Raramente é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo com eficácia. Não estou ditando regras. Estou apenas mostrando como o jogo é. A estratégia racional a ser adotada ainda é, e sempre será, uma escolha sua. Em síntese, para Aristóteles, a amizade plena só era possível entre duas pessoas boas. Ela é sustentada pela admiração mútua da virtude um do outro, e também pela capacidade de ambos em dialogar com o divergente. Esta é uma das características mais fundamentais. É prudente testá-la cuidadosamente em um pretendente antes da paixão nos cegar. O amor real pode ser difícil, mas as coisas belas são difíceis, como dizia Platão. E se esta reflexão lhe ajudou a pensar sobre amor e caráter, curta, compartilhe e se inscreva para mais reflexões como esta. Eu sou Aran Rê, muito obrigado por assistir e até o futuro.